Fala, galerinha da Pave. E aí, galera da Pave. Deixa eu arrumar aqui. Boa noite. Bora lá para mais uma live da Pave. Agradeço aí a presença de todos. Quem puder compartilhar aí com o aviãozinho, chamando os amigos, anestesistas. Nós vamos falar hoje de precificação no valor da anestesia. Já vou até deixar meu grande amigo Alex entrar aqui, meu brother das antigas. Vou contar algumas histórias aqui, mas eu quero ver a cara dele para poder contar. Dali, Dali! Grande Alex Jader. Contar a história nada, cara, vai devagar. Melhor não, né? Melhor não. Vamos ficar de boa, deixa só para as Vamos falar de festinhas ao preço, vivo. vamos falar de anestesia, não divulga essas coisas. E aí, É, galera, boa noite. 62 pessoas aí. Vamos lá, tudo bem aí, galera? tudo em paz. A galera tá entrando aí, geralmente o povo dá uns 5 minutinhos, aí a gente atinge aí uns Vamos 100, falar 200. besteira, 5 minutos de besteira, então. Já que não vai Besteira, ficar, ninguém vai então, ver mesmo. o Alex, ele era um... Quando eu fui veterinário contratado da USP em 2004, ele era um estagiário almejando lá uma vaga de doutorado, mestrado, ele nem sabia o que ele queria ainda. Aí ele veio, não tinha nem onde ficar, tadinho. Aí eu fui lá, acolhi ele e falei, vem Como que eu morar cheguei? comigo. Como que eu cheguei? Você chegou lá com um golzinho, 4 marchas, né? Aquela coisa que não tinha nem onde... Um Aquelas coisas... colchonete amarrado com elástico, não era assim? Exatamente. Tipo, Nosso cheguei em AP, São Paulo. no primeiro andar, né? Lembra? Na Presidente Altino. Aí depois, Alex, eu lembro que eu fui embora, né, da USP para terminar meu mestrado, né? Aquelas coisas. Aí terminei o mestrado, voltei para São Paulo, tava no Jockey lá, morando de favor, lá no alojamento. Isso com mestrado. Aí depois o cara do Jockey me expulsou de lá, falou, ó, não E dá aí? mais E aí, o que para acontece? morar. Aí, Não dá mais para morar aqui. Eu falei, meu Deus, não tem onde eu ficar, não tenho dinheiro. Eu falei, Alex, você tem um cantinho para mim aí? aí chega o Marussi com um golzinho 4 marchas, sem casa, despejado, pra morar em casa. É assim, né? Na sala, hein? 4 meses morando na sua sala, isso em 2006. Foi lá que nasceu a PAV, falando nisso, né? Foi toda Exatamente. essa época que nasceu a PAV ali, né, cara? Em 2007 começou a primeira posse da PAV, né? Depois eu falei, não tinha, tava É, que largado, não né? Não era tinha. PAV, não era PAV ainda, era outra empresa, né, que você tinha começado, né? Não, assim, foi após anestesia veterinária, não era o Instituto PAV, É. mas lá era uma parceria com o Na parceria. Embrapec, Isso, Embrapec. justamente. E aí fui embora, né? Depois consegui alugar um APzinho em 2007 e sair da sua casa, você lembra? Graças a Deus. Houve um Mas troca-troca de apartamento, né? nesse meio tempo quase botamos fogo no apartamento, quase quebramos tudo, quase fomos expulsos. Tem várias Isso. histórias, né? O fogão Temos o na César, madrugada com a pizza torrada, tem várias tem o histórias. churrasco com o César Freire, que é um César gaúcho, Freire. que foi fazer um churrasco em casa, trouxe a costela, trouxe a faca dele, trouxe tudo, cara. Coisa mais Cadê o linda César aí. Freire? Deve estar aí, deve estar. Chame o César Freire lá. Alguém manda mensagem, fala quem tá falando dele lá, o César É. Freire. Aí ele vem com o churrasco, meu irmão me trouxe mostarda e foi pôr mostarda na carne do César Freire, que é um gaúcho daqueles bravo, velho. Ficou inconformado. Como assim vocês vão pôr mostarda na carne? Foi embora do churrasco, lembra, cara? Até hoje ele não Nunca esquece mais disso. ele fez o churrasco pra gente, até hoje ele fala a mesma coisa. E pensar que na época que eu tava meio perdido, eu fui também brincar de ser volante, né? Lembra? Ficamos 2, 3 anos aí de volante. Eu lembro que a primeira Sim. minha anestesia volante, Alex, Foi eu com não meus tinha. equipamentos. Eu só tinha um aparelho, que o meu aparelho era aquele Concast de ventilação, porque assim, eu comprei um com ventilador porque eu já queria ir pro curso, né? Então eu nunca tive o portátil de cara. Eu fui, fui lá nos patrocínios, peguei aquele Concast, que era um carrinho, né? Que eu tinha que pôr rodinha, só que eu não tinha cilindro de oxigênio, né? E aí eu tinha que pedir o cilindro de oxigênio emprestado para você, ou pro Alex, pro Lucas, ou pro Reinaldo, né? Então eu pegava meu aparelho de anestesia,
colocava no banco de trás do golzinho, só cabia no golzinho se eu tirasse as rodinhas. Então eu tirava as rodinhas, ele cabia deitado no banco de trás, aí eu ia na sua casa ou na casa do Lucas, do Herado, pegava o cilindro de oxigênio e ia fazer Meu Deus, anestesia. cara. E quando era aquele segundo ou terceiro andar, que geralmente as clínicas têm mania de improvisar, eu chegava com o meu aparelho, colocava as Não, rodinhas, era na e aí calçada, na a gente hora que eu operava na olhava aquela calçada. escada, eu falava, Operava na fudeu, calçada, velho. né? Operava na calçada, velho. Isso aí 2008, 2009, cara. É muita É, história, né, galera. velho? Tem história, a galera que tá entrando aí, tem 100 pessoas aí entrando, galera, vê a gente aí fazendo essas coisas que a gente faz, falando o que a gente fala, cara, atrás disso aqui tem muita prática do que deu certo e do que não deu certo. Não adianta, cara, tem coisa que a gente fala por experiência e muita gente só vai sentir na pele quando fizer também, e não vai escutar, não vai se aprimorar, não vai melhorar, não vai procurar fazer as coisas direito. Então, cara, o que a gente fala não é por besteira, não é querendo se elevar, vangloriar, fazer nada, porque a gente já passou por muita coisa, a gente começou numa época. O que que era anestesia veterinária em 2006, Marusso? 2004, quando eu Nossa. fui para. O que que era? Ainda Nem era estava na acadêmica, universidade. né? A gente tá Era dentro, acadêmica. mesmo dentro da É? universidade, a gente sabe das limitações que existiam de equipamento, né? A gente não tinha coisas avançadas, a gente tinha muito bem o básico, né? Muito bem, uma estrutura fenomenal, que era o que se podia na época, né? Mas as coisas mudaram muito, né? Hoje o que É. você tem no Instituto Fábio, que as grandes empresas de cursos têm aí, cara, o que é comparado ao que tinha. Tá me escutando, Maru? Você tá meio travado? Me O meu escuta? voltou agora. Voltou, tô te ouvindo. Deu uma travada, mas Tá. voltou. Então a gente fala brincando muitas vezes dessas coisas, mas é fato de que as coisas mudaram muito, e inclusive o nosso tema, né? Que a gente vai É. falar que isso é um negócio muito importante. Agora tem 100 pessoas, pessoal, vai ali no aviãozinho, manda para pelo menos uma pessoa para encher essa sala aqui, para dar mais gente aí. É só clicar no aviãozinho ali embaixo, manda para o colega falar sobre preço de anestesia. Vamos falar Que eu e lembro entender. que em 2008, né, aí juntou eu, você, o Reinaldo, o Guto, né, o Thomas, e a gente fundou a Associação Paulista, né? E aí uma das primeiras pautas, né, das reuniões era tipo um direcionamento de valor, né, de anestesia. Porque eu lembro que É, na época ainda tinha gente já cobrando R$ 300, né? E tinha gente ainda com R$ 30, R$ 40, né? Aí eu lembro que a gente falava, vamos dar um norte, né? Tipo, não pode, né, como associação, você não pode punir aquele que paga menos ou paga mais, porque depois que você estuda muito mercado, cara, você sabe que depende do local que você trabalha, né? Né? Óbvio que também não precisa, né? Também tem que ter uma margem, né? Mas vamos supor, se eu claro, tô nos Jardins, em São Paulo, onde o aluguel é R$ 40 mil de uma casa, né? E os meus aparelhos de anestesia, não sei o que, eu tenho mais de R$ 100 mil de investimento. Não pode ser o mesmo valor, né, de um cara que está lá com seu portátil, numa casa, num lugarzinho bem simplesinho, onde o aluguel dele é R$ 200, R$ 300 por mês, né? Então, por mais que a justamente. gente tenta, né, nivelar, tem que respeitar também, não é? Um cara que está cobrando hoje R$ 100, né, num local, talvez que dê uma rotina muito boa para ele, né, tem locais que já se paga R$ 700, R$ 800 uma anestesia, 1.200 até 2.000, né? Então, tem que saber onde você está, né? E aí, só que o problema é que a gente sempre fala, o anestesista ele vai lá, ele faz um cálculo muito besta, né? Eu vou cobrar R$ 200, eu vou tirar aqui, eu acho que morfina R$ 3, Propofol 7, 10, logo eu lucrei R$ 160, né? O cara não põe, né, o 13º, ele não põe as férias, ele não põe, né, a gasolina dele, ele não põe o aluguel, a troca de equipamento dele. E aí eu vi uma live sua espetacular, cara, que se aliás, né, falar pra galera aqui, seguir o Anestesia Vet aí, que cada dia coisa nova, coisa bonita, um cara que tá aí trazendo muita coisa boa. Então, siga ele aí que vale a pena. Aí eu vi essa live e falei, o que nós vamos falar, né, Alex? Então agora eu jogo a peteca para você aí, que é muito mais do que só tirar os valores de ampola. Estrutura fenomenal. Tirar os valores de ampola
e achar que você está Sim. lucrando, né? Bora lá. É, um pouco nisso que a gente tem, que eu venho falando, eu falo disso há muito tempo, né? Tudo isso que a gente fala que o preço, né, valor, mas chegou há 2 semanas atrás, eu estava pensando nisso, montei um monte de store que me deu um insight na cabeça. Cheguei em casa, a Ana, ela é especialista em finanças, né? A Ana trabalhou em instituição financeira há muito tempo, então a conta, a anestesista sabe fazer um pouco de conta, regra de três, pelo menos a anestesista sabe fazer, né? Sim. Agora, O agora formado, vai em espero eu, né? finanças, agora vai calcular finanças, juros e depreciação, manutenção. Então, eu comecei a pensar algumas coisas que eu tinha já em mente. Falei, Ana, vamos fazer essa conta comigo. A gente chegou num PDF, numa página, entendendo aonde que vai, né? Como que a gente faz para cobrar, o que incide no preço do anestesista. E começando antes de a gente falar do preço, é muito importante a gente falar valor. Qual que é a diferença de valor e de preço, né? São duas Boa. coisas completamente diferentes. E falar de precificação não tem sentido se a gente não falar de valor, cara. Porque a gente gera uma corrente que não tem um elo que se liga, né? A gente vem falando aí um pouco da nossa história, da onde a gente veio, como a gente começou. Nós dois somos no interior de São Paulo, dois caipira, então a gente tem um Que foi pouco para São da mesma, Paulo encarar. um pouco do mesma história. E foi o menino, o pai batia na vai, moleque, vai para São Paulo, vai para São Paulo. Fazia o que nossos pais falou para quando a gente era pequeno, para ver se seria alguma coisa na vida. E foi assim que a gente fez e ia do que tinha, né? Sem nada a gente ia e começava a fazer as coisas buscando ser mais reconhecido, buscando ter um faturamento legal. Mas eu acho que é engraçado, cara, porque eu fiz uma pesquisa há poucos dias com médicos veterinários e raras vezes, olha, eu tive centenas de respostas. E raras delas, as pessoas falavam que fazem anestesia, era específico para anestesista veterinário, que querem ser anestesista veterinário porque querem ganhar dinheiro. Eu não acho que eu não tive nenhuma, dessa uma ou duas falando que quer um reconhecimento financeiro. De centenas, de centenas. Isso é sério. Tem dois pontos de vista para a gente levar isso daí. É sério, porque tudo que a gente faz na vida, a gente precisa de um reconhecimento financeiro também. E, de qualquer forma, é a essência do médico veterinário. Eu, por exemplo, eu sempre falo, às vezes eu conto um pedaço da minha história na medicina veterinária, eu falo que eu nasci médico veterinário, minha história lá desde moleque, que anestesiava o sapo, é um moleque que queria fazer as coisas com os bichos, e, enfim, fazia mil e umas, e eu entendo que a maioria dos nossos colegas, eu já conversei, por exemplo, com um professor de graduação que dava aula para engenharia, administração, e por acaso dava as matérias básicas na veterinária também. E o cara me falava um dia, eu era colega dele, de professor também na mesma instituição, falou, cara, o que os alunos de veterinária têm, cara? São diferentes, cara. Não são iguais os alunos da administração, da engenharia. Falei, cara, veterinário nasce veterinário. O cara quer ser isso porque ele quer, ele não está interessado quanto ele vai ganhar, o que vai acontecer quando ele se formar, como que vai ser. Ele quer ser veterinário porque é um sonho de criança, é um sonho de É. vida. Então, a grande maioria das pessoas tem uma valorização empírica, é uma valorização de aquilo é um sonho, né? Para a pessoa ser aquilo na vida, independente do que vai acontecer. E isso, muitas vezes, por um certo lado, leva as pessoas a acreditarem nesse sonho, a fazerem tudo pelo sonho e esquecerem do seu lado financeiro, né? Do seu lado financeiro e do lado financeiro da profissão ou até mesmo da especialidade. Então, a gente tem que saber Então vamos entender lá. isso, A né? primeira fase é assim, então. O veterinário, pelo menos ainda, ele vai em busca do amor, certo? Então ele quer ser veterinário porque ele ama. Por amor. O médico já vai, hoje em dia, a grande maioria dos Eu não médicos vão comparei, por dinheiro. eu não comparei com nenhuma profissão, nem com médico, nem com ninguém. Eu Mas a gente comparei. sabe, né, cara, que hoje você vai ver que o sistema nosso de saúde ele ficou voltado assim, ou aqueles que vão por amor mesmo, que são poucos, ou o interesse é financeiro. O veterinário vem amor, mas aí ele esquece que o amor não compra o Dräger, né? O amor não compra o seu Dicker, o amor Aí que não a gente vai compra o seu chegar. Mar. É, Então, assim, mas assim, pelo menos acertou no amor, porque assim, sem o amor, aí realmente não, é sem vazio. dúvida. Então é Não, melhor não, acertar com amor e agora ajustar o financeiro do que você ir pelo dinheiro e não ter amor, perfeito? sem Então essa é a dúvida, primeira sem mensagem. Se dúvida. você for por amor, valeu, já acertou. Agora vamos também entender que amor não vai pagar suas contas. Então ele pode ter seus dias de caridade, ele vai ter seus dias de que você faz trabalhos voluntários, mas a hora que você estiver cobrando, você tem que saber separar o que você está fazendo. Bora lá. Sem dúvida nenhuma. Acho que esse é o ponto que a gente vai chegar mais à frente, né? Entender aí sim para você entender a precificação daquilo que você está fazendo, como que você vai fazer.
Mas, a princípio, a questão, eu não falei ainda do valor do preço, está falando do preço, mas o valor da anestesia. Qual que é o valor? Hoje a gente veio com a evolução, a gente falou lá de onde a gente veio, como a gente começou, a evolução que teve a anestesia veterinária nesses 13, quantos anos faz isso, Marus? 15 anos? É, Ixi, vai chegar a 20 quase. Não, é, 16 não, não. anos, vai. 16 anos que eu estava, isso, 16, 2004, 5, 16 anos que nós estávamos ali. O quanto evoluiu em 16 anos a medicina veterinária, né? Agora, é de um tempo que até hoje, por exemplo, quando as pessoas chegam para mim, muitas vezes eu vou anestesiar e a pessoa tinha um animal, ou teve um animal, ou teve um vizinho que teve um animal que foi ser anestesiado por em uma outra situação há não sei quantos anos atrás e o animal morreu, né? E a pessoa chega para mim com esse paciente falando, doutor, eu tenho medo porque morreu esse outro meu que foi anestesiado e a anestesia não é perigosa, né? A anestesia não mata. Ou aquela pessoa que chega e fala, mas existe anestesista veterinário? Porque o meu, quando morreu, eu não falei com ninguém, eu deixei o cachorro lá e não sei o que aconteceu. O veterinário que me atendeu foi que eu ia operar, que ia anestesiar, que ia fazer tudo e morreu, né? Então a gente tem que, primeira coisa, acatar esse cara que chega dessa forma, não menosprezar e não falar, pô, esse cara não sabe que existe anestesista, pô, eu faço isso, eu só fiz isso a minha vida inteira, o cara não me reconhece, né? Ninguém me reconhece, e não olhar por esse lado, mas olhar no na função de acolhimento dessa pessoa, que era um momento tão difícil para ela, e a gente tem que dar razão para ela, porque a gente sabe o que é anestesia veterinária antes dos 15 anos que a gente conversou. A gente sabe o que é anestesia veterinária há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e como que se faziam as coisas. E realmente morria, e realmente ficava nefropata, e realmente ficava ruim esse paciente, e tinha complicação. Então Mas a gente ainda tem que dar... também, cara, né? Não é só. Tem. É, nós vamos. Né? Quantos animais Vamos fazer de hoje. conta que os tempos, vamos fazer de conta que os tempos É, mas mudaram não é assim. completamente. Vamos fazer Se de a conta gente que mudaram imaginar quantos completamente. animais superficializam hoje no transoperatório, quantos animais realmente sentem, né? Ainda Dor mas isso é crônica. fluxo, né? Isso que é o famoso cego fluxo, ele vai aprimorando para que um dia, quem sabe, mas até que uma hora chega a ficar tão perfeito que fica chato, né? Porque o Mas que a gente seria vive da no tempo gente sem perfeito. sem as emoções de uma hipotensão, sem emoções de um plano anestésico? Então, a gente são segundos de emoção e horas de tédio, né? Aliás, quando tá tédio mesmo, é que você fez um serviço muito bem feito. Né? Tem que ser Então, assim, assim, por se você tá favor. abrindo ampola de atropina, dopamina, dobutamina, todo dia, você tá fazendo Alguma alguma coisa coisa errada. errada, entendeu? Você tá fazendo alguma coisa errada. As ampolas têm que vencer lá. Então, assim, se dopamina, efedrina, as minhas ampolas vencem, porque você acaba ajustando o plano, você não abre elas, né? Você tá abrindo, cara, tem uma coisa errada, mas paciente asa 3, asa 4, muda a figura, né? Aí sim, nós estamos falando de paciente que precisa de outro. Mas asa 1 e asa 2, né, numa live anterior, tem gente colocando invasivo em asa 1 e asa 2, cara. Isso aí são pessoas que não têm a mínima noção de estudo, né? Que não tem um Doppler de qualidade, que não tem um oscilômetro de qualidade, que é aparecer. E aí fica aí vendendo isso como se fosse bonito. Aí eu ponho invasiva. Cara, se alguém põe uma invasiva no paciente saudável, cara, que não precisa, né? Ainda põe aquele catéter venoso em artéria, né? Já estão falando de pessoas que estão fora do fluxo, né? Sim. Bora lá, com você. Não, é justamente isso, né? Então a gente tem que entender e ter esse acolhimento com esse cara, que chega a gente tem que entender que, vamos fazer de conta que já foi, não é mais, né? Assim, a anestesia ou a medicina veterinária. Então a gente tem que entender isso, e essa é a questão do valor, de você entender quem que é esse proprietário, né? De você entender a situação do paciente, você ter empatia com o dono desse animal e saber entender aquela situação que hoje sim, o procedimento anestésico, seja na medicina ou seja na veterinária, é o momento mais crítico. Eu não gosto dessa palavra para usar nessa situação, mas vamos usar porque as pessoas entendem. É o momento mais crítico da vida daquele paciente. É o momento dentro do centro cirúrgico. Com certeza é. É o momento em que ele deixa a vida na tua mão e que você tem lá total, né, condição de fazer uma coisa bem feita ou das coisas não saírem muito bem assim, né? Então é um momento sim crítico. Aliás, isso eu uso esse discurso que a gente fala da monitoração, a gente fala de colhimento de dados, né? Que a gente ia falar sobre tecnologia aqui e a gente acabou mudando o tema que achou que era mais pertinente. Mas qualquer dia a gente fala sobre tecnologia também, aquela questão dos dados que entra nesse mesmo discurso também. Mas esse sim é o valor da anestesia. A questão dos dados também dá valor para a anestesia, né? Porque, por exemplo, hoje eu falei esses dias no webinar que a gente fez com os veterinários aí do país. Por exemplo, você sabe quanto de Propofol a medicina veterinária usa no Brasil no ano? Existe esse dado? Não existe nem Não tem. Propofol Não. veterinário. Exatamente. Existe Quando a gente uma... vai, quando a gente vai Houve pedir uma vontade... patrocínio, né? Quando a gente vai pedir patrocínio para simpósio, Quem é né, você? Ale? Quem é você? Tipo, quem Olha, a é gente usa você? Propofol. Na hora que você compra da Cristália, eles não dão baixa que é veterinário. Então eles sabem que a gente está comprando,
pra caramba, mas sai como se fosse humano, porque no fundo o Propofol é humano. Mas eu lembro até hoje Morfina. quando a Virbac quis fazer o isoflurano, né, veterinário, custava 3 vezes mais caro que o isoflurano humano, cara. Aí os caras, né, porque, mas é porque para fazer veterinário, aí a gente fala, meu, aí não dá. Você vai comprar R$ 150 um frasco de isoflurano veterinário, R$ 50 um humano, e é igual, né? Então, assim, os caras Não faz também, sentido, né, não faz né? sentido. Não faz sentido. Porém, com isso, a gente não tem voz ativa. A gente É, perde campo, a gente perde dados e a gente perde, por exemplo, se da mesma forma que eu não sei quanto usa de Propofol, eu não uso quanto usa de renfentanil, sulfentanil, dexmedetomidina é veterinária, né? Mas as é. coisas que a gente usa, por exemplo, da medicina, até mesmo da veterinária, né? Quanto Opa, se usa, quanto que a gente usa. Da mesma forma, eu não sei quais são as intercorrências que existem, quais são os tipos de maior incidência de cirurgia que existe, né, no mercado, né, que se faz. Então, isso é uma outra conversa, mas a gente perde um grande valor da anestesia de forma comercial ou de forma de barganha. Como você vai chegar numa grande empresa e falar, pô, o nosso mercado faz isso, né, de procedimento, a gente gasta isso, a gente fatura isso no mercado PET, médico veterinário. Como que a gente não pode ter um reconhecimento diferente, né? Mas faz parte do valor também. Mas entender qual é a sua função do anestesista dentro do mercado, o mercado PET que fatura bilhões no ano, milhões no Brasil, bilhões no ano, e entender qual que é a função desse cara também dentro da família, com o cuidado com esse pet e dentro do trabalho, do serviço de uma clínica veterinária, né? Qual que é o impacto de o paciente não existir mais numa clínica veterinária, que ele não vai mais tomar banho, não vai mais comprar ração, ou ele vai perder metade da sua vida, aos 5 ou 10 anos da vida que ele viveria, onde ele não vai consumir mais. Então, esses questões de valor que já necessita tanto valor sentimental, que isso não tem preço, não tem como a gente classificar ou precificar um valor sentimental desse paciente dentro da família, a função que ele tem, tanto o valor financeiro e comercial das duas pontas, né? Tanto para a empresa quanto para essa clínica. Então, a questão de valor, vale muito a gente diferenciar que o anestesista é o cara centro, é o maestro, é o cara que está orquestrando todo esse ecossistema dentro do centro cirúrgico e fora do centro cirúrgico, onde ele tem os dados na mão, ele tem o momento mais crítico da vida do paciente na sua mão, onde ele pega a maior quantidade de dados que esse paciente podia pegar durante a sua vida toda. Ele está ali pegando naquele momento, que é o momento de 1 hora dentro do centro cirúrgico. É o momento maior, mais controlado e mais monitorado que a vida desse paciente. Então ele e que deixa de ninguém, pegar. e que ninguém tem a certeza de que vai voltar. Sim, É sem por isso dúvida. que quando você Pode ser a aborda única. um Pode ser a tutor, única. automaticamente tem uma síndrome de luto, né? Que a gente, muitas vezes, o veterinário vai lá e fala, nossa, esse cara é fresco, pô, nossa, que neurótico. Cara, é síndrome de luto. Síndrome de luto é sempre quando você entrega um seu filho ou aquele seu pet querido e você não tem a certeza que vai voltar. Por mais que a anestesia hoje é segura, ninguém pode afirmar com 100% de clareza que esse animal vai voltar. Então, assim, por isso que esse início de conversa que você está falando é o acolhimento, porque, assim, no fundo ele quer o tutor ser acolhido e que você ame o pet dele e ele, né? E o amor está envolvido ali na relação, né? E não é o dinheiro necessariamente. Se você conseguir passar para ele com clareza tudo o que vai acontecer, isso é um trabalho de marketing, cara. Se você fizer com clareza, explicando tudo, o tutor vai ter vergonha de pedir desconto. É isso que a gente não É. entende. Ele vai ter vergonha, porque se você vai falar assim, olha, eu sou anestesista, eu vou fazer isso, seu paciente é isso. Cara, chega uma hora que ele fala assim, meu Deus, como é que eu vou pedir desconto para esse cara? Entendeu? É isso que a gente fala. E outra, não existe desconto, cara. Quem está trabalhando com coisa, marketing, né, querendo crescer, é melhor você dar bonificação, nunca dar desconto, porque desconto é tiro no seu barco, né? Você vai furando o seu barco. Então, assim, lembre sempre que é melhor. Não, o valor é esse, né? Agora eu posso numa próxima Você te pode dar dar isso, desconto entendeu? porque não vale tanto assim, né? Exatamente. Aí você dá brecha, porque, mas o fundo brasileiro, cara, tem no DNA dele que ele tem que tirar vantagem. Né? Tá uma coisa assim, peraí, quanto você paga? Eu paguei 200. Cara, eu fui lá, chorei, paguei 230. E a pessoa se sente feliz, cara, né? É por isso que você tem que jogar o seu preço lá em cima para já ter uma margem aí de desconto que você fala, nossa, ele acha que ganha, mas no fundo eu não cobro aquilo, né? Parece que tem que ser assim com o É o brasileiro. que Mas se a gente faz, também. é o que o Mas nós brasileiro somos faz, assim, tá? né? Eu fui fazer a obra agora do Instituto, cara. Não tem jeito, cara. É incrível. O cara vai lá, 10 mil. Aí você fala, nossa, cara, tem certeza. Pera, eu vou pensar. Cara, já 8. Eu falei, nossa, mas Em São eu nem Paulo, chorei ainda, já foi para 8.
Foi Eu, um dos motivos que eu saí daí, por isso. eu ainda nem pedi desconto, eu falei que eu ia pensar. Aí você O cara começa a já falar, pô, eu baixou. posso jogar metade, então. Posso jogar na É, e aí metade vai, a dele, hora que então. você vê, já pagou. Aí na hora que você pega outro orçamento, então, cara, aí vai. Bora lá. É justamente, e é nesse ponto, né? Você me falando agora, eu lembrei de uma situação que tinha um lugar que eu anestesiava em São Paulo, um lugar grande, famoso, inclusive, em São Paulo, que eu chegava para anestesiar, às vezes plantão e tal. As meninas da recepção se incomodavam porque eu pedia quem que é o nome, qual que é o nome do paciente e do proprietário. Elas não queriam me passar. Elas queriam simplesmente que eu chegasse. Eu quero conversar, a pessoa tá ali, ela vai me dar o paciente. Como que eu não vou olhar no olho do proprietário e falar, cara, eu sou Alex, eu sou anestesista, eu sou responsável pela vida do teu pet durante o É, procedimento cirúrgico? Como que eu não vou fazer isso? Né? é, pé, é uma- é- E é o que eu faço até hoje. Eu não sei o que vai acontecer na cirurgia. Às vezes me quase vão me perguntar sobre técnica cirúrgica e tal, quando o cirurgião às vezes não conversou ainda e tal. Falei, eu não sei, eu nem sei o que o doutor vai fazer. Eu vou cuidar dele durante a cirurgia. Essa é a minha função aqui, é fazer com que tudo fique bem. Então, passar isso para o proprietário, isso é valor de anestesia, e aí, assim, é uma das coisas que você ganha muito sobre a questão da valorização da nossa classe, né? Fora beleza. isso é uma questão de valor. Falei que a gente vai diferenciar valor, como a gente dá valor, de todos esses pontos que eu falei. Inclusive, a gente vai chegar aí numa otimização dos dados da anestesia. E dados em anestesia não é simplesmente Ficha, né? digitalizar uma ficha em PDF. Isso não é recolher dados, porque da mesma forma que você joga fora o papel, você vai jogar fora esse Excel, essa ficha digitalizada. Isso não é recolher dados em anestesia, e a coisa é muito mais séria do que isso. Mas é uma outra conversa que a gente pode ter, tá? Que coisas novas vão sair. Mas essa forma de você valorizar, de você entender, fazer com que entendam quem é o anestesista veterinário, já que a gente trabalha, Maurício também, nós dois só fizemos isso na vida. Né? Eu nunca dei uma vacina no animal que não seja o meu, quando eu pego a vacina lá do colega na clínica e trago para dar no animal da família. Né? Eu nunca fiz outra coisa da vida. O Maurício também não. Como que a gente como que a gente vai viver? E muita gente passa momentos. Não é só vocês que têm momentos difíceis da vida, desanimado com a profissão. A gente também passa por momentos assim, já passamos muito mais, mas a gente tem que entender e se valorizar cada vez mais e entender qual que é o valor do anestesista nessas coisas todas que eu estou falando. Né? Essa é a real valorização do médico veterinário anestesista. A gente tem que entender, tem que lutar pela classe e sempre defender a real, quais são os vários meios, né, de se conseguir essa valorização. Por E outro vai lado, uma tem o preço. mensagem aqui, só pra galera. Se é pra cobrar barato, faz de graça. Perfeito? Sim, Fica essa hashtag aí. Se é para cobrar barato, faz de graça. Porque assim, é pior você sair falando, nossa, eu ganhei R$ 40, R$ 50 naquela anestesia do que nossa, eu dei. Dei. Vai, faz esse fluxo que é muito mais agradável. Então, se é para cobrar barato, mas faz de graça. Sinta-se muito mais assim, nossa, tô doando, do que você falar, nossa, eu fiz aquilo por R$ 40, né? Então, esse é um hashtag aí. Se é para cobrar barato, faz de graça. Bora lá. já cansei de fazer de graça. E quando começa uma choradeira, aquela coisa, eu falei, cara, quando o cirurgião fala, eu não vou, cara, você não vai cobrar, ninguém vai cobrar nada. Então eu também dou o meu trabalho. Eu faço agora, não fica mendigando preço, né? Porque não é assim. Não é assim que se trabalha. Eu tenho um trabalho, você quer fazer, quer de graça, a gente vem num horário fora do horário de trabalho, que não vai comprometer minha rotina, não vai comprometer a minha família. A gente vem, trabalha e faz da melhor forma possível. Mas o meu tempo aqui tem preço, né? O meu tempo de estar aqui dedicado, a minha hora tem valor, né? A minha hora, além de ter o valor, a minha hora tem preço de estar trabalhando. Então, é isso importante, que cada minuto que você está lá, eu me imagino em casa, eu estava montando uma aula, inclusive, que ia andar no congresso, que foi cancelado esse ano, e meu primeiro slide, sabe como que era? Era um passarinho, essa aula vai acontecer ainda, depois quem está vendo aqui é um spoiler já. Era um passarinho, um bem-te-vi ou sabiá, chegando no ninho, cheio de periquito, de passarinho lá dentro do ninho, assim, com a boquinha aberta, né? Essa era a minha primeira aula sobre precificação, sobre o preço da anestesia. Eu imagino assim, cara. Eu imagino que eu tenho que chegar em casa, tá aqui, a molecada tá aqui em casa, apesar de não ter filho nenhum, a molecada tá aqui em casa com a boquinha aberta esperando comer, né, cara? Essa é a nossa vida, é isso que a gente tem que imaginar. E essa é a nossa hora custa para isso, para você cuidar da sua família, para você cuidar do seu aprimoramento. Como que eu vou crescer? Como que eu vou investir em equipamento, em equipe, em ficar cada vez melhor? Né, cara? Então, a gente tem que pensar para onde que vai o preço da anestesia, que é isso que faz parte do preço. O preço não é só você descontar as ampolas que você gastou, que você não compra soro, não compra catéter porque é da clínica. Eu descontei isso aqui, coloquei 5 pila de gasolina e tá feito. O resto está no meu bolso.
não é daí não, meu querido. O teu custo da anestesia é muito maior porque aí você se frustra. Aí o cara se frustra porque ele quebra o equipamento, ele tem que consertar e é caro. Aí ele tem que comprar, ele tem que fazer um curso de pós-graduação, se especificar, ou investir numa ultrassonografia para fazer bloqueio regional é caro. Ele tem que fazer um curso decente para poder aprender técnicas novas é caro. Tem que sair do país, como nós saímos, tivemos a oportunidade de sair para conhecer o que fazem lá fora. Você não consegue, eu nunca vou conseguir, porque é caro, porque eu não tenho oportunidade, não tive oportunidade na vida. Cara, todo mundo tem as mesmas oportunidades, né? Eu, Marus, por exemplo, nós viemos de família grande e humilde, né? Que tinha as coisas contadas. E a gente não fez tudo que a gente queria na vida, mas a gente já fez bastante coisa a muito custo, com as coisas contadas ali, contando muito essas situações, né? Então, é muito importante que a gente imagine que a precificação se compõe basicamente em cinco fatores que eu fiz aqui nesse material que eu coloquei. Quem quiser receber esse material, está lá no canal do Telegram da Anestesia Vet. É só você ir no Telegram, Anestesia Vet, tem um canal, ou você vai lá no link da bio do Anestesia Vet e está lá disponível já. Fica lá direto no canal, quem entrar vai receber. Tem um PDF lá que compõe esse preço da anestesia em 5 fatores. Primeiro, equipamentos. Tá? Se é que você, claro que isso não é fixo, tá, pessoal? Mas se é que você investe em equipamento também, que você compra o teu, eu não vou discutir veterinário que faz volante, que eu não gosto do termo volante, mas veterinário que faz esse tipo de trabalho, veterinário fixo ou veterinário CLT, não vai ser essa discussão. Mas se é o cara que investe em equipamento também na clínica ou na anestesia. Então é uma das coisas que compõe o preço da anestesia. A gente vai explicar como a gente vai tirar. Segundo, veículo. Se eu tenho um veículo que eu uso para trabalhar, ele tem que ter um custo um custo dele, parte tem que ser para o trabalho. Se eu uso ele 70% do tempo para ir trabalhar e 30% para lazer, 70% do valor de custo dele tem que sair do meu trabalho, do custo do meu trabalho, né? Tem que fazer parte do custo do meu trabalho, é fato. Se você quer ter um carro mais caro, ele vai te custar mais, ele vai comer maior parte do teu trabalho. Isso também é fato, né? Fármacos e suprimentos. Terceiro ponto, se você compra fármaco e suprimento, então, para você ter aquele catéter legal para usar, aquele fármaco de última geração para usar, aquele equipo para você não ficar reaproveitando torneirinha de 3 vias, né? Então, você tem que ter esse custo embutido ali, se é que a clínica não compra isso, né? Quarto, os custos fixos. Então, você acha que você não tem que pagar seguro civil, por exemplo? Isso é um negócio muito... A gente vale uma conversa inteira sobre isso, tá, cara? Seguro civil, né? Se alguém te processar hoje, por direito ou não, achar que tem direito de te processar por alguma situação, às vezes nem por situação de morte, mas muita gente acha que tem direito. Você vai se defender, você vai gastar quanto, você acha? Né? E você tem esse tipo de segurança, isso é um negócio muito importante e não custa caro. É importante falar, não custa caro para o veterinário ter isso daí coberto, viu? Custo plano de saúde, tempo de incapacidade temporária, se você parar, quebrar um dedo quebrado, você não consegue trabalhar, cara. Eu aposto com você, a gente tenta, né? Mas a gente não consegue trabalhar plenamente. Então, como que você faz para cobrir esse custo, né? E aí, em quinto lugar, no quinto ponto, aí sim vai o honorário do anestesista. Quanto que você vai querer ganhar pela tua hora? Quanto vale a tua hora? Então, são esses 5 pontos básicos. Claro que eu estou falando que não tem regra porque eles têm a variável, né? Como cada um trabalha. Eu não tenho equipamento, né? Eu não compro fármaco. Eu vou de metrô, não tenho carro. Ou eu não tenho nada, eu tenho estetoscópio só e ganho salário, sou CLT. Né? Então, existem as várias condições que se encaixam nessa situação do médico veterinário. Como que ele vai trabalhar? Então, é basicamente isso. E dentro desse PDF a gente fez lá uma mensuração, entendendo que, em média, de uma forma tranquila, você consegue fazer aí uns 50 procedimentos anestésicos no mês. Eu fiz uma situação hipotética de 50 procedimentos anestésicos no mês, isso dá em torno de 2 procedimentos por dia, mais ou menos, tá? Dias úteis, né? Então, tem lá todo calculado um valor base de equipamento, por exemplo, que você vai investir. Eu, quando comecei, investigo muito menos. Eu estava lembrando disso hoje, como eu ia fazer a live, estava pensando nas coisas. Aquela época do golzinho quadrado, quando eu cheguei em São Paulo, fui morar com o Marúcio, eu tirei um empréstimo no Banco do Brasil de R$ 4.000 e comprei dois monitores que o Marúcio usou também e um equipamento de anestesia que não sei se eu posso falar a marca aqui, mas ela existe ainda, não vou falar não. É uma marca de equipamento de anestesia que vendia na época modular para veterinário e tal. E era isso, com R$ 4.000 eu comprei os equipamentos, depois juntei mais um dinheiro, peguei uns fármacos emprestados no começo, depois juntei dinheiro para comprar uma maleta com fármaco e era assim que a gente começava a trabalhar, né? Então, quanto que você vai investir, né? Isso também é diretamente proporcional, né? Se você vai investir tanto a rotina, o quanto de cirurgia
que você consegue fazer, que você tem de parceria, que a parceria é uma outra conversa também. Olha só quanta conversa sai daqui. Tanto que a rotina, o quanto de cirurgia você consegue fazer, vai fazer total diferença para a diluição desses custos. Se eu faço 50 anestesia, meu custo é 1. Se eu faço 100 procedimento anestésico, meu custo é outro, porque isso é diluído em cima do custo, né? E quando você faz mais procedimentos, você consegue ainda ter a barganha de negociar no teu valor do honorário, porque você pode diminuir e proporcionalmente pelo número de procedimentos você consegue ganhar mais, e essa é uma barganha comercial de negócio que a gente tem que ter essa barganha comercial. Eu também acho que a gente tem o nosso valor, o nosso preço, mas a gente não adianta ser rígido e falar, cara, eu não baixo R$ 1 nesse preço. Não interessa quantas anestesias você me coloca no mês, você chega para o hospital, né? O hospital vai lá, quer te contratar, a tua equipe quer contratar o teu trabalho de anestesia, mas eu não baixo R$ 1. Pode colocar 100, 200 anestesias por mês. Cara, isso não é assim. Esse não é o mercado que você vive. Sim. Né? Não adianta ter essa intransigência toda, porque negócio é negócio. Quando a gente vai para sentar para negócio, é negócio, cara. E vão querer te desfolar. Vão querer tirar o que eles conseguem. Todas as empresas tentam tirar o que conseguem e você tem que ter conta na cabeça, cara. Senão você se vende por qualquer preço. Você tem que saber como você gasta, para onde que vai aquilo que você está ganhando, né? Aí, você tem que ter uma paz de espírito, né? Por exemplo, um dos animais mais interessantes de se observar é o bovino, cara. Que o bovino, ele vai lá, ele pasta 8 horas, ele rumina 8 horas e descansa 8 horas. Cara, ele é meio reloginho, né? O ser humano tinha que ter... A gente está tentando aí, eu acho que um ser humano evoluído vai trabalhar 6, vai brincar 10 e dormir 6 ou 8 horas, entendeu? A gente tem que ter mais brincadeiras, mais diversão, né? Não workaholic. Porque tem aqueles caras lá que falam, enquanto uns dormem, eu tô trabalhando. Cara, isso aí é doença, entendeu? São nego doente e pode até ter sucesso e dinheiro, cara, mas é infeliz, cara. Então, assim, eu vou num raciocínio assim, primeiro você tem que meditar o quanto que você precisa, né? Sinta-se, que eu acho que é um trabalho dessa quarentena e um trabalho do coronavírus, cara. Valorize um pouco, cara. O que você precisa para viver? Então, beleza, estabilizou o que você precisa para viver. Agora, cara, essa você vira quarentena, cara, infelizmente a gente não pode falar nada de bom, né, do vírus, porque é uma situação trágica, muita gente tá morrendo por conta disso, muita gente tá perdendo dinheiro por conta disso, mas muita coisa vai mudar. As coisas não vão sair mais como da mesma forma que entraram. Então, muita coisa nasce na crise, é uma crise, a gente vai passar por uma crise maior ainda, mas muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar de tudo que a gente tem vivido e acontecido, tá? Agora o Mamedes falou aqui, mas sem anestesias tem que ser ninja, viu, cara? A partir do momento que você está fazendo aquilo que você não consegue mais abraçar, você tem que escalar. Ele sabe muito bem como faz Exatamente. isso. A gente tem que escalar. Como que você escala? Monta equipe. Chama alguém para trabalhar contigo, forma alguém legal. Você tenha bom relacionamento, conheça pessoas legais, né? Tenha network. Então tem muita gente boa querendo fazer, estar do teu lado, aprender mais um pouco, né? Trabalhar junto. Então, a partir daí, começa a mudar a tua forma de trabalho. Né? Quando eu era iniciando lá os trabalhos com volante, cara, tinha semana que aparecia uma, né? Uma. Eu falava assim, cara, e ainda chegava nessa, a anestesia era lá na Zona Leste, a gente morava na Zona Oeste. Naquela época não tinha GPS, não tinha Waze, nada, era 4 rodas. E nós caipirão, né, cara? Eu lembro até hoje, cara, eu olhava o caminho da 4 rodas, pá, ia. Aí teve um dia, cara, que eu peguei a ponte errada e caí num trânsito parado, indo pro lugar errado. Aquele dia eu queria chorar, porque eu falei assim, cara, eu quero ir pra lá. E lá tava fluindo. E onde eu tava, parado. E eu nem sabia como voltar pra lá. E eu fiquei parado 2 horas naquela... E aí, quando eu cheguei na clínica depois de 2 horas de atraso, cara, você sabe que, cara, pontualidade é tudo. Mas São Paulo tem umas épocas que você não tem como ter planejamento, não é caipira, né? Cheguei 2 horas atrasado e ainda chego lá, o cachorro não tá em jejum, cara. Aí eu quero me matar, velho. Eu falei, não, agora eu... Sabe quando você fala, não, agora eu vou fazer. Não, eu falei, mas pera, já fiquei 2 horas. E naquela hora todo mundo preconizava 12 horas de jejum, né? Todo nego doido, né? Que tinha que ser 12 horas. Hoje até 6 horas, né? Dependendo do peso, pode. Cara, cheguei lá, aí e era uma. Aí como é que você vai cancelar uma, né? Como é que você não vai escolher? Aí você vai naqueles cirurgiões, cara, que você fala, meu Deus, onde eu vim parar? Né? Aí você fala, mas calma, isso vai passar, que nem o coronavírus. Você tem que falar assim, isso também passará, né? Cara, você começa a selecionar, e você sabe que vocês me jogaram uns aí, que eu lembro até hoje, vou citar nome também, porque esses caras aí que eles estavam... A gente até eu e o Alex começamos junto, mas tinha o Thomas, o Reinaldo, eles mandavam a sobra, né? Aí quando eu ia naqueles, eu ligava, valeu, irmão, obrigado, hein? Obrigado. Aí eu falei, era a única da semana, né? Eu não tinha como reclamar, né?
E aí você vai selecionar a hora que você tem, né, um N grande. Né? Que nem assim, fazer 100 no mês hoje, cara, pra mim é um absurdo. Hoje, com 42, 41 anos, né? Mas na época da USP, eu chegava lá de manhãzinha, olhava na tabelinha lá, tinha 17 no dia. E eu era sozinho, porque ainda não tinha nem o outro veterinário contratado. E eu falava, quem que vem aqui ia Sozinho, me caramba, você ajudar? tinha os orelhas secas dos Calma, pós-graduando. é isso que eu tinha que ver. Eu falei, quem que vem, dependendo da boa vontade dos PG. Aí era tipo 17 anestesia num dia e 2, 3, entendeu? Cara, mas Aí, fazia. Mas eu tinha lá meus 24 anos e aquela aí época vai, era vai aí pra vai, dentro. aí vai o PG pro Loki, vai o PG pra É. tomografia, vai o PG pra Mas tinha época que obstetrícia. a gente já era um estagiário, ficava numa outra e vai que vai. Agora hoje, cara, pra mim é isso que você falou, é uma de manhã, uma tarde, olhe lá, né? E eu tô Essa, muito essa é mais uma média. hoje, É a né? média baixa. E que você Eu começa a ficar ainda. administrativo também. Quando você tem, tipo assim, uma das maiores dores minha é fazer hoje poucas anestesias, né? Porque na hora que você começa a coordenar, né, a educação, o hospital, cara, a hora que você vê, você vai lá tentar anestesiar, já, eu chego na Ivete lá para anestesiar, cara, já vem 3 pessoas na porta, deixa eu falar com você. Rodrigo, não sei o quê, olha, tá vazando lá no fundo. Aí eu falo, meu Deus, ainda é aquela fase do veterinário que tem que fazer de tudo. Cara, eu esqueci, eu sou anestesista, mas sou dono, né? E aí vem, cara, aquele trabalho de administração, que a gente não tem Eu nada na ainda, faculdade. eu ainda estou prezando, eu não quero sair do centro cirúrgico, mas a gente preza, assim, se a gente quer fazer coisa diferente, se eu quero estar aqui online com vocês, se eu quero estar aqui ajudando o pessoal, né? Ajudando gente comigo, fisicamente também, eu tenho que saber administrar isso. Então, naturalmente, a gente vai ter que sair um pouco dessa, mas eu não quero deixar o centro cirúrgico, né? Eu quero diminuir, É, mas eu não quero deixar o centro cirúrgico, porque isso nos dá, é o que a gente gosta de fazer. Na verdade, a gente podia estar fazendo só isso. Quando eu estou no centro cirúrgico por 2, 3 cirurgias, cara, eu olho assim e falo, se eu pudesse ficar aqui dentro o dia inteiro, cara, eu ficava, cara. Eu falo pro cirurgião, já falei várias vezes, cara, eu queria ter a capacidade de ficar o dia todo dentro do centro cirúrgico anestesiando para você. Quando o cara é bom, né? Anestesiando para você, porque lá fora é telefone, é resolver isso, resolver aquilo. Então é essa a nossa pegada, a nossa vida. Mas eu quero que as pessoas entendam que tudo isso que eu falei, né? A gente sobra, no final das contas, de tudo isso que a gente tem que tirar, com o teu honorário, os impostos que você deveria pagar e muitas vezes você não paga também, e isso vem a conta, pode vir a conta depois. Sabe qual que é a média? Você não viu isso aí? Sabe qual que é a média que sai livre de lucro para você, Marúcio? 30%, não é? 34%. O Eu vi Marúcio é isso, tá vendo? administrador. Olha Não, só. eu vi a sua live. 30, mas é 30 a 40%. Quando a gente faz 34%. lá, a gente está fazendo valores, né, para passar para cirurgia, tudo, a hora que você vê. Que a gente está falando aqui, vamos supor, se você é contratado de um veterinário, você é um CLT, que hoje é raríssimo. Então, assim, eu diria que é um caminho muito difícil. Se você. Ah, eu só trabalho se for registrado, né? Tem hospitais que registram, né? Eu mesmo tenho alguns ainda que são registrados também. Mas hoje o fluxo é de empresa, né? Então, tem aqueles que pagam e toque o dinheiro, mas a tendência também, eu acho que é o tutor pagar direto para o anestesista e vai para. Porque, no fundo, quando paga para a clínica e a clínica repassa para o anestesista, e o anestesista também tem empresa, nós estamos pagando bitributado. Né? Ou seja, o que é Tributado. é tri, né? E aí fica, né? A clínica, se ela é lucro presumido, então vamos lá, você tem a possibilidade de abrir empresa, né? Se você se conseguir registrar no Simples, né? O Simples depende de quanto que você fatura. Né? Então ela vai de 6% até uma hora chegar a 20, 22%, dependendo do que está acontecendo. O lucro presumido é aquele valor fixo, né, cara? Então, assim, geralmente clínica veterinária, ela tende a ser lucro presumido. Tem um parênteses, né, que faz a clínica veterinária poder abrir no Simples, né, que aí consegue, né, se você distribui dinheiro, é um fator da uma coisa meio que bem Brasil mesmo. O Brasil faz tantas regras que na hora que você vê tem que ter um especialista, né? Então, há uma possibilidade de você abrir clínica no Simples. Então, lá, se você quer ter um PJ, né? Você pode ter o lucro presumido, que é um imposto fixo, hoje está em torno de 18% mais ou menos, ou você vai para o Simples, né? Que aí começa de 6% e vai subindo de acordo com o que você fatura. Uhum. Tem a MEI, cara, que é para pipoqueiro, adestrador, A né? Que gente, você eu, paga eu tenho como R$ 50. professor para dar nota pro Marúcio. É, mas, cara, no fundo, cara, eu sou daqueles que falam assim, tipo assim, o sistema de impostos, cara, é muito complexo. E o governo quer tirar de tudo que é lado. E não sei se está certo ou errado, né? Porque, no fundo, para mim, o governo hoje, se vocês quiserem pôr a hashtag aí também,
É um dependente de crack pedindo mais dinheiro. É como se tivesse um filho que é viciado em crack e quer pedindo mais, né? Porque a gente sabe que o problema não é dinheiro, né? Então, pedir mais pra gente, cara... Por isso que a gente também tem uma hora que tem que, cara, fala assim, vai a merda. Começa a cortar em cima. Ah, mas se você não paga todos os impostos, você está Não. prejudicando os hospitais. Cara, isso Otimização aí, tributária, sabe o que é isso? exatamente, nós Otimização estamos se tributária. juntar, cara. Tipo assim, tá, não vou pagar para o governo, mas eu vou então doar para uma ONG. Eu vou fazer uma instituição aqui. Então, isso vai se tornar um ser humano evoluído. Quando a gente descentralizar poder, cara. Entendeu? Já que a palestra tem a precificação, mas vamos lá. Descentralizar poder. Nós precisamos ser forte como espécie, entendeu? Não depender de governo. Só que isso é um trajeto longo pra caramba, só que tem que começar. E isso vai começar quando a gente ser mais forte como ser humano, entendeu? E unidos. Bora lá, vai lá você. Senão eu Não. empolgo aqui, cara, aí vai Essa, 6 horas essa é de a live. otimização tributária que a gente não tem. Sabe o que a gente não tem? A gente não tem representatividade, cara, para fazer as medidas provisórias para os veterinários. Isso é uma grande conversa. Muita coisa entrou agora na última medida que teve. Advogado entrou com benefício, dentista entrou, médico entrou. Por que veterinário não? Porque não tem ninguém lá para pedir para a gente, cara, para colocar o veterinário junto. A gente não tem um deputado lá decente lá, um senador decente para colocar as coisas para a gente, né? Para poder ouvir a classe. A gente não adianta cobrar isso do Conselho Federal, do Conselho Federal, Conselho Regional tá ali para, eu falei esse dia, tá ali para proteger a sociedade da nossa. Nós estamos pagando bitributário. A sociedade da nossa profissão, e regulamentar a nossa profissão. Não está ali para proteger o veterinário, está ali para regulamentar a nossa profissão e defender a sociedade daquilo que o veterinário faz. Não adianta você que quiser ir lá e cobrar o conselho não olha para isso, o conselho não olha para o tanto de veterinário que sai, o conselho não olha para a clínica que está fazendo a coisa cobrando mais barato, sabe? Sim? Não é essa a função, né? A outra questão não é essa a função. Mas voltando, o que sobra pro cara, o Luiz falou, ó, 34% para uma empresa até bom, o Luiz Leão falou. É bom sim, cara. Só que o problema é quando o anestesista acha que ele ganhou R$ 100 e ele não tem consciência que, na verdade, ele ganhou 34 para ele gastar. E não R$ 100 para ele fazer a parcela do carro importado dele, ou fazer a parcela da casa dele em cima daqueles R$ 100, ou sei lá, né? Gastar os R$ 100, sendo que não é isso que ele tem. Ele tem R$ 34, né? Sim. Então, essa que é a consciência financeira que médico veterinário não tem, 90% da população brasileira não tem. Cara, a gente vê o nível de endividamento da população. Nesse momento de crise, eu tenho muito medo. Já, com o primeiro dia que houve esse fechamento, falei, cara, muita gente vai quebrar, infelizmente. Muitos colegas Vai. nossos não têm fluxo de caixa de uma semana, cara. O cara não tem Não, fluxo de caixa isso, de 15 dias, isso que sabe? vai quebrar sendo uma área da saúde. Porque assim, cara, se você tá com turismo, se você trabalha aí com restaurante, bar, né, cara, que realmente, cara, você tá fechado. Nós, cara, temos que agradecer que emergências, elas não pararam. Óbvio que diminuiu os traumas, né, porque pessoas ficam mais em casa, mas daqui a pouco você vai ver, vai vir obesidade, Sim, endocrinopatas, porque os cachorros estão passeando menos, comendo errado, o tutor está neurótico em casa. Então vai voltar uma demanda, porque os animais não estão morrendo. Né? E outra, o dinheiro não acabou, cara. O dinheiro só está mudando de mão. É isso que a gente tem total. que estar acordado com, Tem muita com. gente ganhando dinheiro na crise. Ele tá. E outra, é um processo. Eu ainda estou no processo de crise, cara. Estou curtindo, assim, não curtindo, mas no sentido que eu acho que a gente tem que ir para baixo, sabe? No sentido de enxergar algo bem metamorfósico, né? Para você encontrar algo que ninguém fez. Porque se você também está sendo querendo vender na crise, cara, você é um oportunista, mas tudo bem, é a neura, cara, é a neura. Eu tenho que vender, eu tenho que já aproveitar a crise, porque senão agora é a época do sei o que, tudo neura. Agora é hora de você tem quanto você tem? Né? Calma, respira, né? O próprio William Estruturar. Bonner, né, lá do Jornal Nacional, falou calma, né? Isso foi muito legal, cara, porque pro cara do Jornal Nacional que só dá notícia e fala calma, é tipo um médico que pega o seu exame, né? E aí, antes dele falar, olha, tô aqui com o seu exame, mas calma, tá? Vou falar pra você, mas calma. É tipo fudeu, né? Um médico que chega pra você e fala calma antes de ver seu exame, significa que você tá mal pra caramba, né? Então, pro William Bonner Tipo, falar calma pro Brasil, calma, gente, eu vou. É que ele chegou o momento e falou, eu não sei mais nem onde vai parar isso. Bora lá, vai.
É bem por aí. A gente não sabe, eu tenho muita pena de quem não se estruturou nesse tempo todo, não conseguiu fazer, não tem esse pensamento que eu tô falando, né, cara? Não que eu sou 100% assim também, não. Eu sei muito pouco, cara. A Ana que me ajudou aqui nisso, mas eu sempre tive essa mentalidade. Eu falei outro dia numa live com a Ana, que desde São Paulo, essa época que eu tinha um golzinho quadrado, que é verdade, dormia num colchonete na sala do Marúcio. Cara, desde essa época que foi minha primeira anestesia, eu tava nessa situação, quando eu comecei a trabalhar, me recém-formado. Cara, eu nessa época que eu não tinha, eu vivia com 30% do que eu ganhava, independente do quanto eu ganhasse. Então a gente comia miojo, a gente dormia na casa dos amigos, a gente se ferrava, né? A gente se ferrava para conseguir fazer isso em muitas situações. Mas quando você é jovem, quando você não tem grandes compromissos, você consegue fazer isso. Depois de um certo tempo, não. Né? A gente tem que se reestruturar, mas ter consciência financeira do que está acontecendo. O André Sim. Braga Vetti falou que isso seria papel da associação do sindicato. Esse seria o papel da associação sindicato, mas eu não coloco meu dinheiro em associação nenhuma para cuidar, e muito menos não sou sindicalista, em sindicato nenhum, tá? Por vários motivos que não convém eu dizer aqui. Ó, o Mas Pulse seria. Anestesia, a VET, está falando aí, infelizmente, nossos cursos de graduação possuem uma falha imensa nas disciplinas de economia voltada para a profissão. Pulse Anestesia VET não é só nisso, não. Graduação, cara, segue um protocolo de disciplina da década de 30, 40, e os caras não mudam. São Não, 5 anos, esquece, sabe? Só falando esquece, de cara. doença. Então, assim, tem que reformular a educação, tem que Esquece, reformular tudo. esquece a economia da faculdade, cara. Vai Cara, aprender, quantos. A gente vai cara. lá, mas a vantagem de ficar 5 anos na faculdade é que tem mais tempo para festar. Isso é uma vantagem. Só que as pessoas nem estão fazendo mais. Eu vou lá na graduação, que eu dou aula numa faculdade, e falo, gente, vocês estão indo para Não. E tá todo mundo com sono. Eu falo, gente, que fase é essa? Pelo menos eu chegava virado, né? Eu tinha lá a justificativa de chegar com sono porque eu não dormi. Agora as pessoas não dormem, não festa, né? Então eu não sei o que está E acontecendo. também não aprende a se virar, também não aprende a É, ganhar dinheiro, não aprende a fazer porra Agora, que nenhuma. tem que mudar, tem, que a faculdade de veterinária ela vai ter que se direcionar. Tem a vantagem de ser amplo, né? Que você também pode se informar e falar para onde eu vou. Né? Você pode ir desde do bicho da seda, a economia rural, a produção de grandes e ser cirurgião, ou anestesista que seja. Então, essa coisa do amplo é interessante, mas ao mesmo tempo é supérfluo. Quanto tempo a gente perde, né? E depois que você se forma, o que, que você lembra, né? Então, por isso estou falando, se você não aproveitou a sua faculdade para festar, Cara, você é vinte perdeu, oitenta É vinte né? oitenta Pareto, cara. É 20-80. Daquilo que tudo que você vê em qualquer lugar, 20% você aproveita e olha lá. 80% não. É Pareto. Exatamente. Ana C. Barreto, você paga o conselho porque você é obrigado a pagar o conselho. Todo mundo é obrigado a pagar o conselho, só por isso, tá? Sim. Mas a função dele nunca foi. Porque quem manda, por exemplo, é o Ministério da Educação. Vamos só, por exemplo, se o Ministério da Educação aprovar a faculdade EAD, o conselho pode não registrar, mas, cara, o cara pode trabalhar. E vai ser aquela. Quem que entra no consultório e vê se o certificado do cara é pelo MEC, é pelo conselho. Então, assim, o conselho fiscaliza. Um conselho forte, ele consegue sim ter poder lá no Ministério da Educação. Por exemplo, medicina, direito, odonto, eles pentelham lá o MEC, né? De forma muito forte. Agora, veterinária, um exemplo aí, o que é certificação MEC, o que é reconhecimento e o que é chancela. Né? Chancela é mais um imposto, que muitos aí ficam vendendo. Ah, é chancelado pelo. Chancela é imposto. Você está de novo pagando para alguém alguma coisa que você não tem. Né? Então, chancela é nada mais do que mais um imposto. E você postar lá que você é MEC chancelado, no fundo é imposto. É isso. Só que tem gente que gosta de pagar mais imposto, entendeu? Justamente. Tem várias. Todo mundo quer morder um pedaço, né, cara? Exatamente. Às vezes o Só que pedaço como é a gente é grande, né? carente de título, né? Porque o graduando sai vazio, né? Ele precisa falar que está fazendo alguma coisa e muitas vezes a gente foca em qualidade, né? E esse é o caminho. E qualidade nunca é perda de tempo, educação nunca é perda de tempo. Fique tranquilo que todo investimento em educação nunca é perdido. Justamente. E o que mais que a gente. Onde que eu tava para falar? Mas é isso, e o que sobra, a gente tem que entender que o que sobra a gente tem que se virar, e ainda disso que sobra, você ainda tem que guardar a tua reserva, tua reserva financeira, né? Como que você vai se aperfeiçoar? Como que você vai pagar a pós-graduação, né? Para o que você tem que fazer? Como que você vai melhorar? Tinha uns colegas, uns professores da Faculdade de Medicina, quando eu estava fazendo os créditos lá, que muitos deles falavam, cara, desde que eu me formei, tudo que eu faturo, eu invisto 10% na minha formação. Então, ou eu compro o livro, ou eu pago o congresso, ou eu faço uma pós-especialização, 10% por mês de tudo que eu ganho fica numa reserva destinado especificamente para isso.
Então, você até pode não ser tão metódico, né? Como o imposto no Brasil. O imposto no Brasil que você paga vai para uma caixa única, cara. Eu achava que era separado, mas não. Tudo que você paga vai para uma caixa única e depois lá o Bolsonaro vai decidir para onde vai, né? Se você quer fazer parecido, beleza, mas tenha consciência daquele dinheiro que você ganha, para onde que vai cada coisa, né? Para onde que deveria ir. Não vai reclamar a hora que você tiver que trocar de carro, não vai reclamar a hora que você tiver que trocar de equipamento, a hora que você for dar manutenção do equipamento, né? Porque dá manutenção. Então, tudo isso faz parte. E aí que está uma questão importante que a gente chega agora. Já vai dar mais 5 minutos para falar. Que é muito importante porque o preço da anestesia vai ser diretamente proporcional ao quanto você vai gastar. É muito legal anestesiar no Fábio, né? O Marus tem uns dragger ali, lindo, né? Sem nada contra dragger, também não me paga nada. Mas, cara... Mas eu tenho um Delta Life, tenho um portátil e tenho um HBzinho portátil que é da Relíquia lá. Então, assim, é bom você saber da base, porque se quebrar o dragger, eu vou de mãozinha lá. Meu Universal, eu sei quantas canas tem com cada bolinha que sobe lá, sabe? Aquelas bolinhas sobem, eu já sei a cana daquilo. A drag não paga equipamento dele, mas os outros têm paga, então ele tem que falar dos outros também. É por isso. Mas não pelo contrário, não desmerecendo os equipamentos. Mas se você tem um puta equipamento, uma puta estrutura para trabalhar, isso custa mais caro. Isso tem que ser repassado, porque senão quem vai morrer com prejuízo é você. Porque a hora que você vai ter que trocar a célula de oxigênio do fluxo do sensor do Fábio, vai lá ver. Vai lá ver. Porque o Marussi deve saber porque ele faz isso, né? Então, como que você não vai distribuir todo esse custo no teu procedimento? Então, essa balança é muito difícil, é tênue e você tem que levar em conta, né? Da mesma forma que você compra um carro caro, você sabe que ele gasta mais, você sabe que o PVA dele é mais caro, você sabe que a manutenção dele é mais cara, para trocar o óleo é mais caro. Então, da mesma forma, tem que ter aí que tá as duas pontas. Eu não posso trabalhar com a porcaria que não me dá segurança, não me dá prazer, me dá raiva e sabe, tenho desgosto de ir. Também não posso querer o top de linha, trabalhar com o flow track cara, na cirurgia eletiva, porque não me paga. Não me paga isso, né? Aquilo que eu consigo cobrar, o mercado não me paga. Até o proprietário pagaria, né? 1 ou 2. Mas o mercado não me paga. Eu não consigo ficar no mercado desse jeito. Ele tem que sobreviver como empresa. Né? O Fernando Cardoso aqui perguntou: difícil é que muitos estão começando e não têm noção de todos esses custos. Fernando, preocupa-se com você, cara. Cuida da sua empresa, da sua marca, deixa os outros, cara. Ficar pensando nos outros, cara, o outro faz aquilo, o outro faz... Cara, é um desperdício de energia. Foca em você, foca no seu crescimento e deixa que o outro, a existência, cuida. A Tatá aqui, Tatá, fica tranquila, vai entregando o currículo. A gente toma mais de 50 porteiras para achar um lugar bom. A mesma coisa eu faço hoje para selecionar pessoas para trabalhar. Cara, eu tenho que fazer 50 entrevistas para encontrar um. E não desista, cara. Muitas vezes é aquela próxima que você tá cansada, sabe? Você fala, nossa, agora eu não quero mais, não aguento, já fui muito. Cara, é ali que tá quase. Então não desista, bota fé e força que vai dar certo aí. E o Adalberto perguntou aqui, ó, como precificar se a clínica onde a anestesia trabalha aceita plano de saúde animal? Cara, aqui você se fudeu, velho. De boa, cara. Plano de saúde, cara, ainda na veterinária, é muito, muito chulo. Assim, você vai ter que trabalhar por quantidade. Você vai ter que fazer aí 150 por mês para... Mas hoje, plano de saúde, eu não aceitei. Se os planos novos agora tem o anestesista como especialista na carteira. Muitos que eu já vi nem tinha o anestesista, era tudo do bolo só. Eles ainda não valorizam. Então, assim, cara, o que é ideal, a clínica montar um plano para a clínica. Só que aí vai sair de um padrão, né, já montado. Mas hoje os planos de saúde veterinário é 60, 80 reais para anestesia, entendeu? Que vai sair como especialista. A outra pergunta, como é que pode uma consulta de especialista ser mais caro que uma anestesia, né, cara? Tá errado, não pode. Então, você tem que estar mais, pelo menos o dobro de uma consulta de especialista. Falta 1 minuto e 50, Alex. Vai lá, palavras finais. Pois é, eu acho que esse é um pouco para a gente pensar. Quem quiser material, tá lá no Anestesia Vet, no canal do Telegram, só no link na bio. Acho que foi só para dar um chacoalhão, fazer a gente pensar, parar de mendigar, parar de reclamar também, que não adianta nada. A gente tem muito para fazer na profissão e eu amo o que eu faço, assim como muitos de vocês estão aqui. Isso aí, nossa, que fofo, né? Alex, eu te amo, meu irmãozinho de longa data, vários romances, idas e vindas, brigas, né? Perdoa, volta. Cara, dizer que eu te admiro como amigo, como irmão, sabe que minha casa está à disposição para você, se não tiver onde ficar, pode vir aí
com a Dr. Mind aí, que também vai ser bem acolhida, com a filha, com tudo. Obrigado aí ao público aí, tivemos aí 200, 250 participando e mais de 600 pessoas passando por aqui. Então, dizer Deixa que... salvo aí, deixa salvo. Vou salvar, vai ficar aí por um dia. Até eu aprender a pôr no YouTube, ou tô um pouco velho para isso, mas pode ser que mais para frente eu ponha. Isso aí deixo para você que tá novo, né? Tá no fluxo aí, eu sou de outra área, mas estamos junto aí, viu? Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui, um carinho muito grande, perguntas. Pode mandar pro Alex lá no direct, pode mandar para a Pave também, o Alex tá full time lá. E bora lá ser ruminante, hein? Não esqueçam disso. E eu diria 6 horas trabalhando, 10 horas festando e 8 horas dormindo. Beleza? Vamos lá, um abraço. Um grande abraço, fiquem com Tchau, Deus galera. aí, um beijão, viu? Valeu. Valeu, irmão. Obrigado, Alex. Até a próxima. Tamo aí.